nós vamos agora, hoje, então, retomar aquela visão, né, que nós estamos colocando a respeito da figura do Diadorim, né, porque é alguma coisa muito mais complexa, muito mais elevada do que a gente pensa. O que já fica sugerido até, né, na colocação, né, na escolha de Guimarães Rosa, o menino com letra maiúscula. E a gente sabe que em Guimarães Rosa o nome é coalescente à personagem, né? O nome faz parte integrante da personagem. Ele já contém características básicas da personagem. Então é realmente uma personagem especialíssima. Então eu queria retomar com vocês ainda alguma coisa, alguns aspectos que talvez não tenham ficado bem claros, né? bem entendidos, bem interpretados no nosso último encontro. Aí, por exemplo, o jeito de ser do menino, aquilo que ele coloca, e eu já também notei com vocês, mas agora ainda desenvolver um pouquinho mais. Ele, o menino, era dessemelhante. Olha, dessemelhante. Dessemelhante, né? Então, esse des, quer dizer, anula o semelhante, como se fosse realmente uma pessoa única. Não há quem se assemelhe a ele, né? Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Então, alguém como que abstrato era uma pessoa muito especial, diferente, como ele coloca, um suave de ser, mas aciado e forte. Assim se fosse um cheiro bom, sem cheiro em nenhum sentido. Olha a complexidade dessa característica aqui. Então, o ar dele é suave, tem um ar suave cercado por um tipo de fragrância, de um perfume. Um jeito de ser, um aspecto que transpira suavidade e exala um aroma bom. Uma como que fragrância boa ao seu redor. Algo como que etéreo, impalpável, acima do meramente material. Etéreo. É como se ele fosse um tipo de fragrância suave. Você o sente mais com o sentido que capta a suavidade, o perfume, coisas muito difíceis de serem definidas, inclusive. Algo elevado, acima do concreto, adentrando o abstrato, o elevado, o que está acima do material. E ele fala, o Riobaldo, e eu queria que ele gostasse de mim. Além disso, outra característica marcante, a segurança, a autoconfiança. Muito interessante também, estavam no Rio de Janeiro, numa canoa, e com pouco chegávamos no do Chico. Nós também passamos por isso, mas é só trocar um pouco mais em miúdos. E o paralelo que Riobaldo estabelece é, de repentemente, aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando no ribeirãozinho e dar sem espera no corpo do rio grande. Vocês vejam então o desafio, né? O desafio. Então, ele está diante da imensidade, que pode ser, inclusive, ser interpretado como a vida. O riachinho desaguando no rio enorme, no rio imenso, na imensidade. Outra coisa, o de Janeiro é de águas claras e deságua, de repente, no São Francisco. De repente. A feiura com que ele fala, a feiura com que o São Francisco puxa, quer dizer, a violência, a força com que ele arrebata as águas do pequeno rio, se moendo todo barrento, então cheio de barro, ressambando as águas clarinhas do outro, vermelho, recebe para si, então ele puxa, engole, abocanha o de Janeiro, quase só um rego verde só.
Então, só um rego. Então, a pequenez, a fraqueza, sozinho, sem o auxílio de nenhum outro. Olha, a primeira grande experiência da vida humana, a primeira travessia, pode se ver metaforizada aqui. Riobaldo, a criança inocente, pequena, indefesa, sendo lançada na imensidão escura da vida, nascendo pura, sem qualquer experiência, frágil, jogada nas águas barrentas da existência. E mais interessante, o rio está presente no seu próprio nome, Riobaldo. Então, a primeira grande experiência do menino Riobaldo. E o medo, o pavor, o encontro com o menino, com o Rio São Francisco e com o medo, o pavor. Daí ele falar, daqui vamos voltar, eu pedi ansiado. Aquele sentimento que veio do fundo, das entranhas dele. Paralelo entre os dois personagens. O riacho Riobaldo, apavorado, inseguro, dominado pelo medo da vida e pelo que o cerca, o espaço ao seu redor. E como ele fala, beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada, ainda da cheia derradeira. Então, passa do espaço de do São Francisco para esse outro aqui. O triste, o feio, a lama, o podre. Outra circunstância que se arremessa contra ele, nesse seu primeiro contato verdadeiro com a vida, a canoa desconversou. Olha que interessante, ela se curvou ela só se curvou, ela se desconversou, parece que ela coloca um obstáculo, é alguma coisa também inesperada, que conversa, leva como que a diálogo, e aqui não há, desconversou. Eu disse, olha, e atenção, eu disse um grito, olha a construção da frase dele aí, o pavor. Segundo, paralelo por oposição entre ele e o menino, este sem medo algum, sério, naquela sua formosa simpatia, deu ordem, quer dizer, olha a imposição dele, ele se impôs ao canoeiro com uma palavra só. Então, o poder de comando que está presente nele, firme, mas sem vexame, atravessa, vejam bem, é um imperativo. E o canoeiro obedeceu. Aquele canoeiro que se colocava como que de uma maneira meio zombeteira, né? humilhando o Riobaldo, ele se curva, né? Ao ele se atravessa do menino de Adorim. Importante observar também a confissão que Riobaldo faz, né, ao seu interlocutor, entre aspas, né, a respeito do medo que o tomou. Ele fala, medo e vergonha. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Depois, eu tinha um medo imediato. Olha que coisa, medo do imediato. Medo imediato. Medo da aguagem bruta, traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo. Atenção, tudo semelhante ao que compõe a vida do homem sobre a terra. Uma complexidade de circunstâncias, o confronto com o acaso, o não saber o que nos espera, a indefinição, o medo, as perdas, as conquistas, os encontros e desencontros, a alegria, a tristeza, as surpresas apresentadas pela vida, né? Então, esse rio imenso que é preciso atravessar. E muito importante, toda uma visão tendo o rio como uma grande metáfora que configura o existir na Terra. Eu tinha um medo imediato. E tanta claridade do dia. Apesar da luz,
o medo toma conta de seu interior. Daí o confronto, luz e sombra, sombra e luz, bem e mal, mal e bem. Então, o homem, um complexo de luz e de sombra, de claridade e de escuridão, somados, né, dentro dele. Daí, apesar da claridade do dia, o escuro tenebroso do medo do rio, que então lança uma sombra enorme dentro dele. O arrojo, a audácia, a ousadia do rio, então, e só aquele estrape e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Então vocês têm as palavras aqui, arrojo, audácia, ousadia, grande coragem, arrojado, quer dizer, resoluto, determinado, audaz, ousado, destemido. No rio estão metaforizados todos os riscos que a vida apresenta e representa. Os enormes obstáculos e desafios e confrontos. E note-se, aí o bambalango, quer dizer, a instabilidade das águas, a avançação enorme, roda a roda, quer dizer, envolvente, que atordoa, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio, aquele daquele dia. A experiência ali provocar o medo mais extremo, a vivência do maior risco, o contato primeiro e mais traumático com a vida e com a fraqueza e o pavor que o caracterizou e com a possibilidade da morte. Note-se que ele chega a chorar dentro dessa experimentação. Quieto, composto, confronte, o menino me via. Ele é quieto, composto, confronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? O sinal, o índice da extrema fraqueza e o medo. O menino, por sua vez, se afigura como a representação da grande coragem diante do medo e insegurança de Reobaldo, num contraste realmente enorme. As lágrimas e a fraqueza de Reobaldo e a serenidade e fortaleza do menino. E então ele pergunta, você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, costumo não. E passado o tempo do meu suspiro, de tristeza por não ser como outro, ele fala, meu pai disse que não se deve de ter. Ainda ele terminou, meu pai é o homem mais valente deste mundo, que como nós vamos saber, né? Depois já sabemos que é o Joca Ramiro. Então, qual foi a grande lição que ele recebeu do pai? Qual foi a grande herança que o pai deixou a Diadorim? Exatamente isso daí. O medo, a coragem absoluta. O menino tem, portanto, a coragem em seu sangue. Então, o jeito de ser do menino é esse, né? A coragem. O sangue dele é marcado exatamente pela coragem. A grande característica do menino fica aqui ressaltada. A grande coragem em confronto com a fraqueza e o pavor de Reobaldo. Então, a primeira travessia de Reobaldo, pequeno, frágil, ingênuo, desconhecedor da vida e do mundo, com apenas 14 anos, enfrentando a enormidade e a violência, o barrento do Rio São Francisco. E a influência que o menino vai adquirindo junto a Reobaldo, se fazendo sentir. Olha que interessante. Através das palavras de apoio, de estímulo que aquele profere e através do contato com a mão do menino que toca a mão do Reobaldo. Note-se, então, dois recursos. Palavras e o apoio de mão. Apoio que infunde sempre calma, calor humano. Gesto que infunde sempre calma, calor humano.
gesto de solidariedade que conota estou com você. Mão. E o menino pôs a mão na minha, encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo, desce às minhas carnes alguma coisa. Então note-se, encostar, não de uma maneira superficial, não apenas através do tato, mas como se estivesse se misturando a pele da mão do outro, como que num tipo de transfusão de pele e de carnes, né? E como que tentando transfundir para o outro a sua força, o seu ânimo, a sua coragem. Não apenas um contato superficial, mas uma somatória, uma inserção profunda entre as duas peles. Daí, como se desse a minhas carnes alguma coisa. É o que sente e expressa o Riobaldo, né? Esta é a sensação que ele experimenta. O menino como que ficou fazendo parte do seu eu. Daí se tornando inesquecível e imprescindível. E é parte dele. O menino se tornou parte dele, de seu ser, de sua existência. Agora, palavras. O complemento da entrega da mão, né, também entra aqui, nesse recurso de auxílio. Você também é animoso, olha que interessante, através do elogio, através do reforço, né, que o representa, né, esse elogio, infundindo ânimo no amigo. Você também é animoso, me disse, isto é, você tem ânimo, você tem coragem, você é forte, é valoroso, o que explica o como que renascer de Riobaldo e a imagem extremamente significativa que ele nos apresenta. Amanheci minha aurora. Olha, sai, né? Então, é o primeiro momento, a primeira grande e terrível experiência no qual ele é assistido pelo ânimo, pela coragem, pela solidariedade do outro. Como, atenção, isso que eu acho muito importante, como que nascendo de novo para a vida, saindo das trevas, da escuridão, da noite profunda, do medo, da fraqueza, da covardia que tomava o seu interior, e vivenciando a aurora, o nascer, o se apresentar de uma nova vida, um novo Riobaldo surgindo do contato e da visão do menino, que o chama de amigo. Amigo? Quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou. E amigo mais do que solidário, que contribuiu decisivamente para o nascimento de um novo Riobaldo, que nunca mais será o mesmo, depois que o conheceu e teve o seu ser tocado por ele. Então, infusão de ânimo, o toque da mão, né? E outra circunstância que chama a atenção nesta passagem, as palavras e a orientação do amigo, quando o narrador sente a necessidade fisiológica de urinar. Assim, quando me veio vontade de urinar, e eu disse, ele determinou, olha, note o verbo, determinou, isto é, mandou, estabeleceu, demarcou ordens, né? Limites, vai ali atrás, longe de mim, isso faz. Esse longe de mim vai ficar muito mais claro e compreensível e justificado quando ele e nós, leitores, descobrimos a condição feminina de Adori. Se fosse homem, esse ficar longe não se justificaria, não encontraria razão de ser. É o primeiro índice, muito remoto ainda, que sugere algo ainda inexplicável, incompreensível em relação ao menino. E o que torna esse contexto ainda mais complexo é o episódio, que até nós já fizemos referência, da entrada repentina em cena do rapaz mais velho, 18, 20 anos, que se afigura como um abusador de menores. Debochado, ele disse isto, vocês dois, o que é que estão fazendo? Como se estivesse diante de uma relação homossexual entre os dois personagens. Este episódio, note-se, põe à mostra
Outra característica do menino, além da coragem, da força, da valentia, a capacidade e a esperteza de ludibriar o possível abusador a fim de derrotá-lo com maior rapidez e efetividade. Esperteza, vivacidade, calma no agir, rapidez de pensamento e de ação e grande capacidade de utilizar uma arma, no caso a faca, que atravessa a perna do agressor. E é um menino ainda, mas um menino com maiúscula, como aparece nominado pelo narrador também. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando fundo. O menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo capricho. Calmamente. Que seque corta, foi só o que disse, assim dizendo, tornou a pôr na bainha. Realizou a ação necessária, livrou os dois da ameaça e permanece calmo e tranquilo. Então, mostrando todas aquelas características que nós indicamos, né? Coloque-se em paralelo a reação de ambos. Reobaldo, meu receio não passava, o mulato podia voltar. De nós, o que seria? Daí a mais um pouco? Aflição. De novo, aflição, medo, insegurança. O menino menor. Mas veio demorão, devagar, sem medo, calmamente, vagarosinho, até onde a canoa. E não olhava para trás. Não, medo do mulato nem de ninguém, ele não conhecia. Enorme contraste, o grande medo e a enorme coragem. Muito importante também observar a pergunta que ainda sai da boca do narrador. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. Esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo o mundo. Temos um dessemelhante? Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. Então, como que uma grande força do bem, como o próprio Joca Ramiro. Como se ele estivesse mesmo acima da terra. Aliás, na Bíblia você encontra Jesus chamado de menino, né, com maiúsculo. A diferença residindo, inclusive, no fato dele se vestir como homem, de se passar por um menino para poder fazer parte do grupo de seu pai, o grande Joca Ramiro, de fazer parte integrante e profunda do grupo de seu pai, de ser o herdeiro e sucessor dele, o homem mais forte do sertão, o homem mais forte também por isso mesmo, ou mais necessário naquele mundo de violência, de crueldade, de maldades, de ser tão bruto. Deixa eu perguntar uma coisa. Pois não. Cecília, a mãe ou o pai do menino que o fez se vestir de menino diante de todas essas violências? Não, ou isso, como é que, ou isso não mostra no livro? Não é revelado. Não é tratado? Não é tratado. Não se sabe a origem dele? Não. Mas muito possivelmente pela violência que se está falando. Exatamente. Você veja, inclusive, a confiança do Joca Ramiro no ser que ele havia gerado. Você veja bem. Então a gente não sabe da mãe do menino. Não se fala. Não. Possivelmente é um viúvo para poder proteger o filho. Exatamente. A filha. Então, e veja como mais uma mulher. É a impressão que dá, né? Ele preparou o filho, como se ele tivesse gerado esse filho, né? Isso. Esse menino etéreo, exatamente para substituí-lo depois. Porque é ele que vai derrotar o grande mal, que é o Hermógenes. Mas é interessante a gente não saber, fica na imaginação nossa. Eu imagino isso, o pai, o enviuvou, é uma coisa que não existe. Então, você sabe o que é isso? Mistério. Mistério. É o mistério de que a vida, o mundo e a obra está cheinha. É um mistério. Nem tudo é revelado. Nada. Por isso eu até queria ler com vocês o Espelho, né? Onde ele fala, onde o narrador fala, quando nada acontece, é um milagre que nós não estamos vendo. Eu quero ler com vocês, viu? O senhor já leu? O Espelho. Eu já li com vocês? Já leu?
Mas faz tempo, acho que a Cristina não estava junto, né? Nem a Mara também não estava, né? Nem a Ana, só você, não é? Mas seria até bom, não é? Você veja, né? E ele fala, então, tudo que nós vemos é a ponta do iceberg, nós podemos ler. E também A Hora e Vez de Augusto Matraga, viu? Também A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é a última noveleta de Sagarana, que é onde o Joãozinho Bem é assassinado pelo Matraga, Augusto Matraga. É outro texto muito, muito importante. Esse o Raul Cortez fez no teatro. Fez no teatro. A Hora e Vez de Augusto Matraga. É muito bom também. Eu quero, sabe, intercalando com vocês, porque as coisas estão presentes aqui também, né? Então, é um grande mistério mesmo, um grande mistério isso daí, né? Então, e outra coisa, então, grande é que ele fala, né? A diferença residindo, inclusive, no fato dele se vestir como um homem, de se passar exatamente um homem mais forte, também por isso mesmo mais liçado naquele mundo de violência, de crueldade, de maldade, de ser tão bruto. Grande pergunta, grande questão, né? Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada. Parece. Sertão de Hermógenes e Ricardões, e que por isso exige muita coragem, muita luz, muita bravura, para se opor e contrapor ao escuro, ao grande mal que eles representam. Então é uma batalha entre bem e mal mesmo, que a Bíblia está cheinha. O sertão aí é o mundo, né? O mundo, exatamente, é isso mesmo. É o mundo que você tem de atravessar. E além da travessia também da água, né? Não é isso? Os dois contrastes, hein? O seco e o cheio de água, lotado de água, né? Então, continuando aqui. Por isso mesmo, é muito importante atentarmos para a declaração intrigante, olha aqui, e totalmente inesperada de Reobaldo, após ouvir as palavras do menino que acabamos de relembrar. Ser diferente, muito diferente. E ele fala, e eu não tinha medo mais. Eu? Ponto de interrogação. O Reobaldo falando isso? Reobaldo falando isso. Vê que coisa. O que uma pessoa pode fazer? E eu não tinha... E ele fala, uma frase afirmativa. E eu não tinha medo mais. Eu? Olha, a inesperadíssima e surpreendente transformação interior de Reobaldo, como que bebida, aurida, absorvida da coragem do menino, seu companheiro. Olha aqui, e ele fala, o sério é isto da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pesável. Muita coisa importante falta nome. Não dá para você nomear muita coisa importante. É o caso aqui, é o mistério. Ele mesmo, transformação que dá para pesar. E note-se, depois desse fenômeno, é que o narrador registra a personagem do amigo com menino, com maiúscula. Depois dessa colocação. Como se ele representasse realmente uma força, né? Uma força assim, absoluta, uma força do alto, alguma coisa extremamente misteriosa. Como se um milagre, né? Então, veja, e ele fala, nem pude me despedir direito do menino, com maiúsculo, nessa hora aparece. Então, a guinada para o campo da metafísica, para procurar a resposta. Eu? Interessante, né? Então, prestar bem atenção exatamente, né, no parágrafo seguinte, no qual aparece a alusão, no parágrafo seguinte, as duas grandes forças, a metafísica, ao transcendente, Deus e o Deus. Daí ele pergunta, de onde vinha aquela força do menino? De onde vinha? De onde vinha? De onde vinha? De onde vinha. Então, mas de onde vinha? Não se sabe, exatamente, né? Procurando a resposta, não na razão, mas no sobrenatural,
na metafísica, no transcendente. Daí o vocábulo menino já aparecendo grafado com maiúsculas. O menino que lhe facultou a aprendizagem da coragem, daí a transformação pesável que Reobaldo experimentou, que ele sente. Desse menino diferente, muito diferente, como que um ser acima do terreno, um ser especial, etéreo, como já afirmamos, algo além e acima da terra. Esta afirmação, pergunta eu, se reforça quando encontramos no monólogo dialogal a colocação seguinte de Reobaldo, tentando encontrar a resposta mais correta da segunda pessoa em relação ao ser verdadeiro do menino. Agora que o senhor ouviu, perguntas faço, aí procurando ajuda do doutor, no grandemente instruído. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino com maiúscula? Mas a gente nunca tem a resposta do Nunca, doutor, né? nunca. Tudo dentro de um aparente acaso. Mas por quê? Para quê? Que coisa, não? É a vida mesmo aqui, né, gente? Mesmo depois de tantos anos passados, desde esse primeiro e jamais pensado antes encontro, a dúvida, as grandes dúvidas permanecem no interior do Reobaldo acerca desse episódio que vai marcá-lo pela vida inteira, como fica bem ilustrado na passagem. Perguntas jamais respondidas. Mas que coragem inteirada em peça era aquela, a dele? Um menino mais novo do que Reobaldo, do Reobaldo que tem na ocasião apenas 14 anos. E uma pergunta crucial decorrente dessa, de Deus? Do demo? Por duas, por uma, isto que eu vivo pergunta de saber, nem o compadre meu Quelemem não me ensina. O compadre meu Quelemem é espírita. Não dá, né? Olha, note então a entrada no campo da sobrenaturalidade, da metafísica, ou ultrapassar do terreno do lógico, do racional, do natural. A alusão às duas grandes forças que cercam o homem e habitam o seu interior mais profundo, né? Que divide o ser do homem. Então, aí as duas forças do interior mais profundo coabitam e dividem e atormentam e dividem o ser do homem, ou não? Sempre, né? Forças antagônicas em luta permanente, a luz e a sombra, né? E o insondável, porque ultrapassa a possibilidade de ver, de entender claramente, de explicar racionalmente. Daí, inclusive, o porquê do substantivo menino com maiúscula. Está como que acima do comum dos homens, alguém superior, acima dos outros, né? A citação ao compadre meu Quelemem, dentro desse contexto, acentua e confirma também esse aspecto de sobrenaturalidade no qual as perguntas e dúvidas, né, de Reobaldo se encaixam. Quelemem, personagem ligado ao espiritualismo, também não oferece respostas. Coisas que o mundo da razão não alcança, coisas que apontam para outra esfera, muito acima de nós e de nossa compreensão. Ninguém pode negar isso, né, gente? Ninguém, né? Outro aspecto agudo que configura o existir humano e a divisão interior provocada pela coabitação das duas forças que comandam a vida e as ações humanas. Aí, o infinito aprisionado no finito. O infinito infiltrado no finito. Esse, o tão complexo ser do homem, e a luta eterna entre a luz e a escuridão, o alto e o baixo, o bem e o mal. Daí a pergunta de Reobaldo, aquela coragem inteirada do menino maiúsculo, vinha de Deus ou do demo, do bem ou do mal? E olha o que ele coloca aí. E o que era que o pai dele, Joca Ramiro, tensionava? Dizendo-lhe que ele precisava ser diferente, muito diferente? Outra indagação extremamente importante de Reobaldo. E eu não tinha medo mais. Eu? A surpresa, o inesperado, né? Eu, o mais medroso, não sentindo mais medo agora, como se fosse algo miraculoso que tivesse acontecido com ele. Então, note, a força enorme de Diadorim
como que invadindo a fraqueza do outro, se impondo sobre ela e mudando o caráter de Reobaldo. Há como que uma infusão de coragem saindo do interior de Diadorim e tomando conta do ser de Reobaldo. Essa sequência, então, é tomada, como se pode ver, por uma série de questões existenciais de grande importância. A procura de razões, de explicações que não encontram resposta, e a que se acrescentam na página seguinte: por que foi que eu conheci aquele menino? O Senhor não conheceu, compadre meu Quelemem não conheceu, milhares e milhares de pessoas não conheceram. Para que foi que eu tive de atravessar o rio de frente com o menino? Sonhação, acho, não tenho certeza, que eu tinha, acho, que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente. Depois, nas vezes em que no menino pensava, eu acho que, tudo dúvida, mas para quê? Por quê? Nossa, ele já se encontra no final da vida, gente. Tantos anos se passaram e os porquês e paraquês continuam a tomar o seu interior. Ele não conseguiu a resposta? Não. Até o final, você vai ver. Suas emoções e pensamentos. A obra, portanto, uma grande indagação, a procura por uma grande e complexíssima resposta, aclaramento e definição. Agora, atenção, a segunda parte da sua narrativa, da sua vida, digamos, é iniciada pela morte da mãe, né? Que a gente já viu, a sua geradora, a pobre abandonada Bigri, nós já falamos que nem sobrenome possui, apenas um apelido, tudo o índice da miséria, do abandono, do descaso sofrido pelos pobres, pelos invisíveis relativamente ao poder público, marca registrada no Brasil, desgraçadamente. Ela morreu, como a minha vida mudou para uma segunda parte. Amanheci mais. Olha que interessante, lembra-se junto aquilo que ele falou. Amanheci, lembra o quê? Luz, dia, não se esqueça. O primeiro amanhecer teria sido o encontro, a amizade com o menino. O primeiro, nascimento. O segundo, a morte e a perda da Bigri. O primeiro, a primeira luz. O segundo, outro encontro relevante, agora com o padrinho Celorico Mendes. É o segundo encontro. A morte da mãe significaria a quebra, o apagar-se dos primeiros 14 anos da vida. O encontro com o menino e o encontro com o padrinho, né, representariam duas luzes, dois amanheceres na sua vida, tomada até então pelo escuro e pela noite, da miséria, do nada ser, de filho de Bigri, saindo da sombra, da noite, do anonimato, para o dia, para a luz. Daí amanheci e amanheci mais. O encontro com a luz, com o ser alguém. Primeiro encontro com o amigo, como chama o menino, e com o alto, indiciado por esse menino com maiúscula. Em seguida, o encontro com o grande e importante fazendeiro Celorico Mendes. Aliás, note-se, toda a herança que recebeu em termos materiais da vida com a mãe. Puseram para mim tudo, olha, note-se, toda a herança que ele recebeu em termos materiais da vida com a mãe. Ó, puseram para mim tudo em trouxa, como coube na metade de um saco. Muito interessante também é o fato de, com a morte da mãe e sem ter mais ninguém, é levado para a fazenda do padrinho Celorico Mendes, padrinho, o segundo pai. Daí Reobaldo foi levado até ele, como vocês se lembram, que é alguma coisa mais característica do Brasil, inclusive. O padrinho é visto como segundo pai aqui, né? na nossa cultura, e a madrinha como segunda mãe. E na caracterização que Reobaldo faz dessa personagem, fica realçada a bondade que demonstrou, olha a primeira visão, em relação ao afilhado, acolhendo, me aceitou com grandes bondades, e também o fato de ser muito rico e avarento. Atenção, bom, aparentemente, e avarento, contradição. Possuía 3 fazendas de gado. Aqui também dele foi, desculpe que é tanta coisa, a maior de todas. Aquela na qual o narrador se encontra ao desenvolver sua narrativa.
tê-la herdado dele, deixou para o afilhado a maior delas. Daí Riobaldo seria verdadeiramente filho dele, porque ainda nós não sabemos nessa altura da narrativa. Outro, que a gente tem vendo assim mesmo, descobrindo aos poucos como ele quer que a gente faça o Guimarães. Outro aspecto muito importante pode ser entrevisto uma declaração que ele faz ao afilhado, de não ter conhecido você estes anos todos, purgo meus arrependimentos. Vocês lembram disso, né? Foi a sincera primeira palavra que ele me disse, me olhando antes. Note-se, foi a sincera primeira palavra que disse ao afilhado. E a expressão purgo meus arrependimentos poderia estar apontando para e conotando o fato de ser ele o verdadeiro pai de Riobaldo. Aquele pai desconhecido do qual Riobaldo nunca tinha ouvido falar, aquele pai que o havia rejeitado e abandonado justamente com a mãe na miséria, grande omissão, grande falta de sensibilidade e responsabilidade pelo fato de a mãe de Riobaldo ser uma pobre, uma paupérrima migri, ele tão importante rico e a mãe do seu filho uma mísera qualquer. E note também, nunca falou em minha mãe. Situação muito estranha pelo fato de Celorico ser considerado o padrinho do menino. Outra prova de que não teria reconhecido, não teria assumido o filho e o teria abandonado e a mãe dele. Daí o purgo meus arrependimentos, expressão muito forte. Purgação de sempre respeito a um pecado, a uma falta grave cometida. Expiar, um X, uma falta. Daí a palavra purgatório, local onde as almas se livram de culpas que ainda o carregam antes de poderem merecer o paraíso, o extremo e eterno bem. Purgar, arrependimento. Outra forte característica de Celorico apontado por Riobaldo, agora é a atenção voltada para o Celorico. O apego à política e a admiração relativamente aos grandes chefes políticos, aos grandes senhores de terra, com seus jagunços mil. Quer dizer, entra agora realmente alguma visão a respeito da política, né? Mundo especialmente por aí arriba, né? Mundo das grandes fazendas, dos grandes proprietários de terra, alguns dos maiores sendo citados por ele, né? Das altas artes de jagunços e dos grandes atos de valentia. Mas ele fala, mais adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina, mandador. Então, homens mandadores, preste atenção, turmas, né, todos donos de agregados valentes, turmas de cabras no trabuco e na carabina escopetada. Homens com sua família geral, seus jagunços mil. Então, seria então o quê? O exército deles, né? O bloco, portanto, da política, dos grandes senhores, ricos proprietários de terra, mandatários, mancomunados com os políticos e também dos dramas sociais, a miséria, os filhos enjeitados e rejeitados, sendo tratado e focalizado aqui. Mundo das disputas e guerras entre grandes e poderosos fazendeiros, como Neco, citado aqui, e que ousadamente invade portos, arraiais, cidades. Ele fala assim, atenção, cavalaria. O que cavalaria lembra? Forças Armadas, né? Mas aqui são jagunços, de jagunços galopando, o grupo, o exército, entrado do chefe Neco, saindo para distâncias marcadas, o território a ser conquistado. Abriam festa quando entravam numa cidade. Mandavam tocar o sino da igreja, como se fossem grandes autoridades oficiais, a gente acrescenta, né? Arrombavam a cadeia, arrancavam dinheiro em coletoria, que é uma órgão oficial, e ceiavam em casa da Câmara. Jagunços, portanto, valentia e violência, donos do poder. Note-se o poder público desrespeitado, invadido e submetido ao poder dos grandes fazendeiros. Estes podem tudo e dominam tudo.
e admiração demonstrada por Celorico Mendes por esses grandes mandatários. Outro índice da força desses exércitos, o do chefe Neco. Debaixo da chefia dele, paravam os 800 brabos, só obedeciam e rendiam respeito, como se ele fosse um general. E a gente pergunta, onde está o Estado? Onde está a lei? Onde está a ordem? Onde estão as autoridades civis, as autoridades militares, o poder público, os que representam o Estado? A gente se pergunta nessa hora em que está sendo focalizada a política. Note-se, naquela dita ocasião, quando da invasão da Januária, todas as pessoas importantes tinham fugido da Januária, desamparadas de poder de lei, foram esperar melhor sorte em Pedras de Maria da Cruz. Aqui, ó, daqui, veja. Brasil sem lei, sem justiça. Aqui Reobaldo narra e afirma claramente, desamparados de poder de lei. É o Brasil. É o Brasil de sempre. Também relevante a postura de Celorico diante de tudo isso. Admiração. Pela valentia, ousadia e força imensa do fazendeiro Neco, dos maiores ou o mais graúdo fazendeiro que se reina mandador. Note-se o uso do verbo reinar. Não é mais república, é reino ainda, o que vigora. Daí poder-se entender melhor a razão da declaração de Celorico Mendes. A vida vera é outra do cidadão do sertão. Política, tudo política e potentes chefias. Os fazendeiros graúdos se reinando mandadores. A cara do Brasil aí, não, gente? É o coronelismo aí, né? Hã? É o coronelismo. Coronelismo, exatamente. Em 1930. Exatamente. Mas continua. E continua, Super é a cara que Pode está mudar aqui, os né? nomes, né? Exatamente, é isso aí. Eles representam o poder, os mandatários, a lei. Algo que se enraizou na cultura política do Brasil e muito difícil de ser extirpada. É impressionante como ele fala de política também, né? O tempo todo, não é só... Você viu? Não. É religião, É mas ele tudo, fala, tudo junto tudo. e misturado. Problema né? social, político, econômico, tudo está aqui. Do mundo, da alma, Por do isso corpo. que é um livro atemporal, né? Ele é um livro atemporal. Seria, exatamente. Da existência do homem sobre a Terra. Não interessa, né? Aqui, por exemplo, é o Brasil, é o homem. Não, o homem de sempre. Aí é a grandeza da obra. Ele atinge a essência humana, que é a coisa mais difícil de conseguir. Ele atinge. Maravilha, né? Alguém que está falando que é o livro mais importante que já se escreveu no mundo. Então, eles representam o poder, os mandatários à lei, algo que se enraizou na cultura política do Brasil e muito difícil de ser extirpada. O poder exercido pelos grandes fazendeiros, está aqui a prova, nisto que na extrema de cada fazenda some e surge um camarada de sentinela que sobraça o pau de fogo, e bem armado, e vigia feito onça que come carcaça, como se a casa fosse um forte. Cada um com seu poder e força. Celorico cita na passagem cerca de 15 grandes proprietários, 15 mandatários da região aí arriba. Então seria, né, o sul da Bahia e o norte de Minas, né, que tem a minha fronteira. E o realce dado ao Neco, o maior, o mais forte, o mais ousado de todos, tomando Januária e Carinhanha, todos os portos, Jatobá, Malhada e Manga, e pondo sede de suas fortes armas no arraial do Jacaré, que era a terra dele. Olha a ousadia dele. Outra declaração importante de Celorico. Estive lá, atenção, com carta assinada pelo capitão severiano Francisco de Magalhães,
que era companheiro combinado do Neco. Aí, ó, conivência, vocês viram? Entre as Forças Armadas, os militares e os mandatários, né? E com todas as suas ações e conquistas. Seu parceiro capitão. Depois, Neco mandou mais que Renovato ou Leobas, estrepoliu, quer dizer, fez estrepolias mais do que João Brandão e os Filgueiras. O contexto político da época e na região, posto à mostra por Celorico. Contexto social, político, econômico daquele mundo, e se juntando à miséria, representada pela Nigri e Riobaldo, aos filhos rejeitados e não reconhecidos, como o próprio Riobaldo, os padrinhos que como que atenuam um pouco esse contexto de abandono. Também outro aspecto se revela e se ressalta: o analfabetismo, a falta de escola das crianças e dos jovens, como fica também representado pela figura de Riobaldo, ainda, né, dentro dessa altura da narrativa que nós nos encontramos. Ele fala: mas eu não sabia ler. E já tinha 14 anos, vocês lembram disso, né? Carência que o padrinho Celorico, talvez arrependido pela conduta anterior, não temos acesso ao interior dele nessa passagem. Não temos acesso ao interior do Celorico, é só a visão que o Riobaldo passa dele, né? Procura remediar. Então ele fala assim: me enviou para o Curralinho para ter escola e morar em casa de um amigo dele, e com todas as vantagens sendo oferecidas a ele. Nada de trabalho, só estudo, todas as despesas pagas, convivência com um homem bom. Para começar, lá eu não carecia de trabalhar de forma nenhuma. O que vocês pensam? É evidente que ele está mesmo purgando, né, o sofrimento dele, né? E igualmente muito importante, a vocação do Riobaldo para o magistério. Vocês viram? Lembre-se de que ele vai dar aula a Zé Bebel, a ele apontada pelo mestre Lucas, homem de tão justa regra e de tão visível correto parecer. Então ele faz assim: mas o mais certo de tudo é que um professor de mão cheia você dava. E desde o começo do segundo ano, ele me determinou de ajudar no corrido da instrução. Eu explicava aos meninos menores as letras e a tabuada. Note que o Curralinho também representa e acolhe a primeira experiência de relacionamento sexual, vivido por ele e com uma estrangeira, filha de turcos imigrantes, lembra? Rosa Warda. Isso, exatamente. É um travesti? Não. Mas é homossexual? Uma relação? Não. Entendi. É seu Assis Bababa, comerciante, e Dona Badia. Essa é a primeira experiência que ele tem com a filha dele, desse casal, a turca Rosa Warda. Rosa Warda. Então, o que fica também representado aqui? O fenômeno da imigração, apontado e relembrado. Toda a vida gostei demais de estrangeiros, fala o Riobaldo. A abertura e o acolhimento do brasileiro em relação aos estrangeiros vindos de todas as partes do mundo. Daí a riqueza cultural, nascida dessa mistura de raças e povos, que caracteriza o Brasil. Né? Daí, então, como afirmamos, a menção a outro fenômeno brasileiro, a imigração. Aqui, turcos, como a Rosa Warda e sua família. Outra característica do Brasil, então, o acolhimento a imigrantes vindos de todos os lugares, e a maioria deles ligada ao comércio. Aqui é armazém grande, é isso mesmo, né? Alusão igualmente a pratos típicos, a alimentação própria do país estrangeiro, costumes, inclusive a postura de Rosa Warda relativamente ao relacionamento sexual. Muita liberdade, visão muito menos opressiva do que a corrente no Brasil na época. Muito importante também é a reflexão desenvolvida por Riobaldo, nesta altura da narrativa de sua vida, ao relacionamento entre o padrinho e ele. Agora possui a necessária vivência e maturidade para analisar o procedimento dele e do outro. Ele fala: agora, derradeiramente destaco,
quando velho, ele penou remorso por mim. Eu, velho, a curtir arrependimento por ele. Aí que nós lemos na aula passada. Acho que nós dois éramos mesmo pertencentes, isto é, pai e filho. Pai, apesar de avarento, mão fechada, ofereceu de tudo a Reobaldo, a começar de alimentos, doces. Depois, as viagens que ele fez a Curralinho para ver o afilhado, menino, e as do menino para a fazenda. Relacionamento constante procurado pelo padrinho. Além disso, nunca ralhou comigo e me dava de tudo. Esse último fato é muitíssimo importante, uma vez tratar-se o padrinho de mão fechada, que agora se apresenta abrindo totalmente a mão para o afilhado, entre aspas. Outro índice de abertura de mão, deixar em testamento para Reobaldo 2 das 3 fazendas. Compare-se agora a atitude e o pensamento de Reobaldo em relação a ele. Eu não gostava dele nem desgostava. E mais certo era que com ele eu não soubesse me acostumar. Em definição, está como que no meio termo que não consegue explicar nem uma coisa nem outra. Não gosta, mas também não desgosta. Vocês já tiveram essa sensação? Um meio termo. É o famoso tanto faz. É isso. Um meio termo muito complexo. Sentimento esse, aliás, que pode caracterizar muito o ser humano, sentir também, como que numa encruzilhada. Algo indefinível, né? Uma incerteza interna. Gosto ou não gosto? Não gosto ou gosto? Sem possibilidade de chegar a um ponto definitivo. Algo que toma o seu interior sem permitir que ele se defina. Parece intuir, ainda não sabe claramente, definitivamente, que ele não é seu padrinho, mas o pai que o rejeitou e abandonou. E pai que tenta agora, passados 14 anos, se redimir de seu erro. O interior mais profundo de Reobaldo já se inteirou, já intuiu esse fato, essa circunstância, mas a consciência ainda não sabe. Daí essa indefinição, consciência não sabe. Sem maturidade, apenas o adolescente, sem um conhecimento profundo da vida do ser humano, não é capaz de enxergar a verdade, de ir às profundas, de chegar até elas. Daí esse titubear entre esse gostar e esse não gostar, inexplicável racionalmente. Outro aspecto importante, o gosto e a admiração de Celorico Mendes relativamente a esse tipo de política. Com os grandes chefes, os grandes mandantes fazendeiros, cercados e protegidos por exércitos de jagunços, ficam muito bem expressos quando Reobaldo, já num flash forward, dentro da passagem, adianta. Acabei, por razão outra, fugindo do São Gregório, lembra-se disso? Fugindo do São Gregório, o senhor vai ver, nunca mais vi meu padrinho, mas por isso ele não me desejou mal, nem estando, né, nem entendo a resposta de Reobaldo ao fato de Celorico ser o pai verdadeiro e a rejeição praticada por ele contra o filho. Então, nem entendo, né, ele não me desejou mal. E o que se segue também é importante, a explicação pensada e apresentada por Reobaldo na segunda pessoa, relativamente ao fato de Celorico não lhe ter feito ou desejado nenhum mal, pelo fato de Reobaldo ter fugido. De certo, ficou entusiasmado quando teve, agora quero ver onde está aqui, quando teve notícia de que eu era o jagunço. Vocês lembram que a gente tratou isso, né, no encontro passado. Qual que é a diferença entre um jagunço e o jagunço? Especial, né? Especial. Corajoso. O melhor, né? Melhor, O bravo, né? o exemplo, exatamente, o temido, é o jagunço exemplar, né? Tem todas as características positivas de um jagunço. Mas o que de positivo tem um jagunço? Oi? O que de positivo tem um jagunço? Naqueles livros. Para ele, é pro Celorico Mendes. Não entendi. Então, o Celorico Mendes, que é na verdade o pai dele, que negou tudo, ele admirava, né, ele admirava os jagunços, porque eles são o quê? Eles são os militares, na verdade, você entendeu? Não, os assessores Então, o Reobaldo dos grandes acabou se fazendeiros. tornando
jagunço para, você vai ver. para ser... Você vai Então, ver. isso Na é meu pai. verdade, eles Você vai ver eram depois. os fortes, né? Exatamente, você Eles entendeu? não eram os acomodados. Não, né? exato. E esse é o fato deles serem o exército, que é esse tipo de política que o Celurico Mendes que ele gosta, né? Esse exército de jagunços. Porque ele era covardão, né? Porque ele era covarde, fraco e covarde, exatamente. É isso. O que o João Ramiro tem nossa, de extremo, ele tem fraquíssimo, né? Então vocês vejam que coisa, ele não só aceita esse tipo de política, onde há um conluio, né, entre o Estado, entre as Forças Armadas e os grandes proprietários de terra, que a gente vê isso, gente do céu, nós vemos isso. Por que a Amazônia está destruída? O que vocês acham? A parte enorme da floresta amazônica está destruída, invadida por quem? Por garimpeiros, por empresas, não é verdade? Então eles sofrem nada. Por quê? Eles estão conluiados, gente, com os poderosos, né? Tem dinheiro aqui, pode não podem defender. Não, os índios não podem, exatamente. É aquela sua pergunta que ele fez em algum momento, cadê o Estado? Cadê o Estado? Exatamente, que a fez gente degusta dessa coisa, tudo não é o Estado. E nessa época aí era corrupção mesmo. Corrupção violenta. Se hoje violenta. tem, lá era muito maior, muito maior. Porque o voto era direto, não era secreto. Não, né? Ninguém votava, ninguém votava. Só os Como é que a gente ricos. chamava? Era o voto De cabresto. de cabresto. Né? E outra coisa, até defunto votava. Eles sabem disso, né? Até defunto votava. Quantas décadas Era muita foi, fraude, né? era muita Já fraude. virou um século. Que coisa e terrível, ainda tá muito não? arraigado na Então nossa você cultura, perceba. Né? Essa cultura da corrupção ainda está muito arraigada na nossa... A na grande cultura maioria dos nossa. presidentes, todos exato. corruptos. Todos corruptos. Então vocês percebam que coisa, que lástima. Você comparando sempre, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, né? Mais ou menos da mesma época. Por que o Brasil sempre viu essa situação terrível nos Estados Unidos? Por quê? Primeiro, os portugueses, eles menosprezaram o Brasil. Ninguém queria vir para cá. Então eles mandaram refúgio, né? Eram os bandidos, os criminosos que vinham para cá. Queriam explorar, né? Querer só. E faziam daqui uma colônia de exploração. Enquanto os Estados Unidos, uma colônia de habitação. Então, como é que é o nome deles? Os Quakers, que vieram para lá, né? Então, foram para criar um país para eles. Para criar um país. E aqui não, é a colônia da exploração. Então, levaram tudo o que eles podiam. Até em Confidência Mineira, porque... O Brasil, eles tudo acabaram com o Brasil. Toda a riqueza de minério, tudo em Minas Gerais, eles tiraram tudo que eles podiam. Daí em Confidência Mineira. Então você veja o que o Brasil tem por trás dele. Então, para tirar essa mancha, essa nódoa que nos envergonha, é só aquilo, a formação de primeira qualidade, gente, desde o neném. Não há outra maneira de transformar o Brasil, se não ser através da educação, não existe. Você tem que fazer educação básica. Educação básica, exatamente, começar. O terceiro grau Olha, eu lembro que eu falei para você a vergonha que o meu marido passou, né? Então, quando a primeira transferência do Axel, meu genro, né, que é da BMW, foi para a Alemanha, né? O Lucas tinha 5 anos, a Nicole tinha 2 meses só, veja bem, e a Fabiana tinha 21 anos só, não, 26 anos, né? Então, você vê o tipo de educação, é o seguinte, primeiro, fazia mais ou menos uma semana ou 2 que eles estavam lá, a prefeitura de Munique ligou para saber se o Lucas estava na escola. Vocês sabiam disso? Nem alemão ele era, estrangeiro. E foi respondido, ele estava já matriculado, sim, direitinho, tudo. Olha, você vê a preocupação deles, eu não contei para vocês isso. Primeira coisa, se ele estava matriculado na escola. Você vê que maravilha. E a formação dele
ficou bem evidenciado quando ele estava com 5 aninhos, né? Ele estava aqui em férias, o Teotônio guiando e o Lucas do ladinho dele, né? Deu uma bala, pegou uma bala para o Teotônio, deu uma bala para ele e para ele próprio. O Teotônio pega, abre o vidro do carro e joga o papel de bala. Você não imagina a reação do Lucas. Vovô Theo, você viu o que você fez? Olha que coisa mais bonita. Você viu que o Teodoro quase morreu de vergonha, ele está vendo? Aí, realmente, você merece isso, não tem condição de fazer uma coisa. Ele voltou com o carro, parou no lugar, pegou o papelzinho de bala e recolheu. Com 5 anos. Você vê que coisa mais bonita, gente. Agora ele fez faculdade, tem 23 anos, fez faculdade na Finlândia, né? Biotecnologia, né? É mais do que tecnologia, como é que se diz? Cibernética, né? Cibernética, e está fazendo mestrado agora na Dinamarca, em biotecnologia. Veja bem, a formação que esse menino tem recebido é uma coisa extraordinária. Que coisa. Então você viu fazer isso, vovô Theo, você viu o que você fez? Nossa Senhora, você jogou papel de bala na rua. Gente do céu, que dó que dá do Brasil, não? Imagina se ele soubesse o cocôzaiado que tem na Pois é, para você ver que barbaridade. Então você vê, não há outra maneira de transformar esse país. A senhora viu né? na pandemia quantas pessoas eles foram dar aquela ajuda? Exato. As pessoas que não existiam. Não tinham registro de nascimento. E não tinham conta corrente. Que judiação. Eles foram bancarizados. Que né? judiação. Nossa, né? É uma tristeza, né? Se a gente falar que coisa. Este menino também, pelo jeito que eu falo, não tinha registro nenhum, né? Era filho de Abigri, que nem nome tem. O nome é fundamental no Paris Rosa. É uma referência, né? Referência, eu falo, ele é coalescente a pessoa. E como acontece entre os povos originários, vocês sabiam disso? Se você recebe um nome, né, um outro da tribo não pode receber esse mesmo nome, porque ele está ligado profundamente àquela pessoa. Aí está também o proceder do Guimarães. Que é uma coisa bonita, né? Exatamente, a identidade, né? Então é isso, então não há outra maneira, gente. É só através da educação de qualidade, não tem outra, não há outra saída, de jeito nenhum. Gente, que horas são? Vocês estão cansados? Muito bom, tá ótimo. Está na hora. Não, é 8h15. 8h15? Tá muito bom. Então, daqui a pouco eu podemos falo, mais até escrevi então? aqui, viu, dona Cecília? Tá. Cecília, eu escrevi aqui encerrar. Daqui Isso. a pouquinho eu escrevi Tá aqui. ótimo. Então você veja bem, então daí ele de certo, olha, quando ele fala, puxa, o Celorico, eu fugi, né? Fui embora e sem falar nada, e ele não teve nenhuma, né, não fez nada para me se vingar de mim, onde é que ele fala? De certo, olha ó, o pensamento do Ribaldo, de certo ficou entusiasmado quando teve notícias de que eu era o jagunço. É porque ele amava. Esta construção é muito reveladora. Ele não afirma um jagunço, mas o jagunço, quer dizer, o maior, o melhor, o mais completo, o mais considerado, o mais importante, né? A representação máxima de um jagunço em importância, em grandeza, em força, poder e valentia, né? Então, esse era o Ribaldo agora. Então, isso na visão do não, o nome dele? Do Celorico Mendes. Outro elemento para o qual ele chama atenção, numa volta no tempo, então ele voltando, agora o flashback, aquela hora foi flash forward, né, contar bem. Flashback é olhar para trás, e flash forward olhou para muito mais para frente, né? Outro elemento para o qual ele chama atenção, numa volta no tempo, aí o vai e vem, o vem e vai, quando ainda não fugiu de São Gregório, é a chegada de madrugada de 6 homens
como se pode ver, fortemente armados, a fazenda de Celorico. Olha o que ele fala. Tantas armas, ao que farejei pede guerra. Então, outro grande fazendeiro, então, Alarico Totões, fazendeiro de grão mongol, peraí, um minutinho, fazendeiro de grão mongol, pedindo o auxílio amigo dos jagunços por uma questão política. Logo entendi. Vocês viram como os jagunços exercem uma função muito grande na política? Pedindo auxílio. E outra coisa que eu não falei aqui para vocês. Então, ele sendo o jagunço, ele seria motivo de orgulho do Celorico, né? Então, note-se aqui de novo a ligação estreita entre a política e a jagunçagem. Chefe político pedindo a ajuda dos jagunços. E entre os últimos, a figura de Joca Ramiro, pela primeira vez avistada por Riobaldo. Essa é muito importante, essa passagem. E os elementos principais de sua caracterização. Celorico olhando para ele com uma admiração toda perturbosa. Perturbosa é ótimo, né? O chefe dos jagunços, aqui está, o principal. E só de ouvir o nome eu parei, na maior suspensão. O que se pode deduzir daqui, eu pergunto? O que essa apresentação conota? Nome extremamente famoso, jagunço extremamente admirado, o maior chefe, o mais importante de todos, figura máxima da jagunçagem. Nós, leitores, já ouvimos falar dele, mas não com a caracterização na qual ele surja como um personagem tão extraordinário. Outro traço, atenção, até a sombra dele aparecia imponente. A sombra dele pojava volume, grandeza interna e externa. E note-se, admiração toda perturbosa de Celorico em relação a Joca Ramiro. Sente-se menor diante da grandeza do outro, né? Quanto ao aspecto físico, até a sombra dele se apresenta imponente e grandiosa, né? Se trespunha diversa na parada, na imponência, na grandeza, pojava volume, então, na grandeza. Grandeza interior e exterior. Outra característica física, é muito importante, vocês viram, ele está apresentando o que ele está vendo só, porque ele nem sabe que acho que é Joca Ramiro ainda, nem sabe. Bonito, caprichado em tudo. Não é aquele jagunço que pensa, né, tudo mal ajambrado, não. Bonito, caprichado em tudo. O Diadorim também era... Ele era chique, né? Também, exatamente. Isso, ele coloca, comparou as roupas. Isso, né? E comparou as roupas, as maltrapilhas, né? A roupa maltrapilha dele, né? Podemos encontrar, né? Exatamente. Mas o Diadorim não era jagunço? Não. Era um jagunço? O Diadorim? Era. Não era. Nossa, ele era. Então é filho do jagunço maior. Mas olha aqui, veja a descrição. Não, olha a descrição, a caracterização que ele faz do Joca Ramiro. Veja bem. Outra característica psicológica, era homem gentil, quer dizer, educado, fino, amável, de boa linhagem. Essa é a minha interpretação do gentil aqui. Última característica aplicada a ele nesta passagem, gentil, educado, fino. Esse adjetivo gentil aponta para um contraste muito grande entre ele e os seus segundos, eu coloquei entre aspas, caracterizados por Riobaldo como dois jagunções, que são o Ricardão e o Hermógenes. Né? Olha, você vê que coisa, que oxímoro, que coisa, que contradição São violenta. Judas, né? Exatamente, Judas, né? é o Judas. Que contradição violenta. O Joca Ramiro, né, esse homem fino, gentil, amável, né, e tendo como auxiliares esses dois jagunções aí, né? É o contraste entre o gentil e os jagunções. A força da imagem, da coragem, da bravura,
da grandeza física e interior, se contrapondo de forma marcante às características apontadas por Riobaldo em relação aos dois jagunções. Vamos ver? Note-se, Ricardão. O próprio aumentativo lhe empresta uma característica de homem grosseiro, ainda mais corpulento e quieto. Corpulento, quer dizer, grosseiro também, fechado, rico, olha que interessante, mas com um modo simpático de sorriso que atenua um pouco as características anteriores. Simpático, sorriso, sorrir, abertura para o outro. O segundo, atenção, Hermógenes. E a primeira caracterização que o define, homem sem anjo da guarda. O que já conota algo negativo nas profundezas. Porque anjo da guarda já aponta o quê? Para a transcendência. Cada ser humano acompanhado por uma entidade superior, né, em sua caminhada sobre a terra. Sem anjo da guarda já remeteria daí a alguém desconectado do bem, do alto, da luz que emana das alturas e entregue, portanto, ao escuro. Pactuada, né? Pactuado, exatamente, pactuado. Daí o verbo recear, utilizado por Riobaldo na caracterização de Hermógenes. Querem ver? Na hora, não notei de uma vez. Pouco fui receando. Já teria intuído a presença do mal nele e dentro dele. O anjo da guarda, no cristianismo, é visto como uma entidade celeste que acompanha, que caminha e permanece junto ao homem para defendê-lo do grande inimigo, do grande mal. Né? Falta de ligação, então, do Hermógenes com o alto e com a luz. Né? Com o alto e com a luz. Portanto, o Hermógenes estaria afastado desse contexto cristão, não faria parte dele. Daí o receio que toma conta de Riobaldo, o receio ao que ele se refere. E ele será depois o grande inimigo mesmo, conforme veremos. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Não tem nada a ver fazer um paralelo entre o menino e o Riobaldo menino. Sim. E aí essas duas, o Joca Ribeiro, que é o bem, Joca Ramiro. Joca Ramiro. Já tô dormindo. O Joca Ramiro, que é certo. Esses dois, o mal. De novo, você viu a contraposição, lógico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E por coincidência, o Joca Ramiro é Eu exatamente. acho que ele se transformou. É pai do menino. Eu imagino que ele se transformou no jagunço, mas ele era uma pessoa assim. Não, você veja o Joca Ramiro, ele era outro mistério. vamos dizer assim, é um outro tipo, né? Você não pode olhá-lo com os seus olhos, os olhos que você olha como um jagunço. Ele é alguém, depois a gente vai ver. Quer dizer, qual inclusive é o objetivo dele, né? O grande sonho dele. Viu que ele falou para o menino? Precisa ter coragem, precisa ser corajoso, né? A gente vai ver depois. Então você veja bem. Outro aspectos do Hermógenes oferecidos à segunda pessoa. Costas desconformes. corcunda. A desconexão. A fuga do natural. Cacunda amontoava. Outro desconforme. Outra fuga ao natural. Chapéu redondo de couro que sequeu uma cabaça na cabeça. Se arrepanhava de não ter pescoço. As pernas muito abertas. Mas quando ele caminhou uns passos, se arrastava, me pareceu, que nem queria levantar os pés do chão. Então, em síntese, uma figura assustadora. Nossa. Daí, naquela hora, eu estava querendo que ele não virasse a cara. Virou. A sombra do chapéu dava até quase na boca, enegrecendo. Olha a cor escura aí. Seu aspecto exterior começa com as costas deformadas e termina com o enegrecimento do rosto provocado pela sombra do chapéu. Tudo revelador, figura estranha, exterior e interiormente.
uma figura assustadora, estranha, incomum, que amedronta, inusitada, fora do normal. Daí a afirmação de Reobaldo, é interlocutor dele. Reproduzo isto e fico pensando, será que a vida socorre a gente certos avisos? Socorrer, note-se, socorrer do mal, de algo que prejudica. Ele é como que teve uma intuição. A vida permitindo a ele, pelos traços observados na figura de Hermógenes e descritos na segunda pessoa, intuir algo de muito grave que o define, que está ligado profundamente a ele, a começar pela falta de um anjo da guarda até o físico desconforme, e que provoca no interior de Reobaldo o desejo que aquele estranho não virasse o rosto, a cara, não deseja, tem medo de ver o seu rosto, dada a estranheza de tudo, o misterioso. Estranheza, o que significa? Fora do comum, inusitado, incomum de alguém ou de algo, sensação mais ou menos desconfortável de uma pessoa diante dessa diferença, dessa singularidade. Causa estranheza por ser fora do comum, estranho, diferente. Aqui, a falta do anjo da guarda e também a desconformidade do físico e o escurecimento do rosto, elementos muito sugestivos. Aqui. Daí, depois, encontramos o outro, espera um pouquinho, deixa eu ler essa aqui. O outro tocava manso sua montagem, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Bolo, junção de muitos misturados, né? Vou ler alguma coisa aqui. E o que esse contexto provoca? Medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis sertanejos, agora não é cangados, sertanejos, em cima dos cavalos teudos, grandes, fortes, parados contra passantes. Olha que interessante. Ele, na realidade, não consegue ver claramente nada, porque era noite, lembra quando chegaram vocês? Apenas sentir cheiros, olfato e sons, audição e suposições, deviam de estar. Daí o medo é noite e ele não consegue ver claramente nada. Depois, note-se como ao chegar o dia ele poder ver, ele vai gostar e sentir saudade depois. Né? Refletir bem sobre essa passagem. Bom, depois aqui, ó, sobre os rifles, as armas poderosas que matam, que exterminam, que levam à morte e à vitória. Outro grande contraste. Porque eles não falavam e restavam esperando assim. A gente tinha medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis sertanejos em cima dos cavalos. Olha, porque sertanejo dá ideia do quê? Vamos comparar, né? Uma pessoa do bem, não é? Sertanejo? Não? Depende, não? Aponta para sertão. Então, E sertão aí adquire uma conotação pior que jagunço? Diferente. Pior que jagunço? Olha, isso nós temos de ver durante a narrativa. Tá. Então, o primeiro contato real do menino Reobaldo com o mundo das guerras, dos jagunços, das armas, dos combates do sertão, é esse daí. E é de se notar o contraste desse mundo e desse contexto violento em que a vida o coloca, e que ele começa a conhecer, e o seu mundo interno de criança, de jovem de 14 anos. Note-se como se inicia o longo parágrafo em que ele descreve o espaço sobre o qual acabamos de refletir. Aí, mês de maio, você vê, mês de maio, mês das flores, não? Mês de Maria, falei, com a estrela d'alva, olha que interessante, aí mês de maio falei, com a estrela d'alva, o céu alto, olha, d'alva, há quantos As aí, né? Estrela, alva, e maio lá, o céu, o alto, a luz, o orvalho, a delicadeza que a gente coloca, das gotas de água caindo, pripingando, baciadas. Olha também quanto há aí. E o A, ele esparge claridade na passagem que ele se encontra, né? Água
delicadeza, vida. E os grilos no xirilim, é uma onomatopeia, né? Imitando o ruído, né, dele. Os grilos no xirilim, grilos, xirilim. O ruído delicado, os is da música que emitem e que formam uma assonância com os is, presentes em pri, pingando, grilos, xiririm. Delicadeza de sons emitidos pela natureza. Olha o contraste entre a natureza, né, e o homem. Mas, de repente, enchia espaço aquela massa forte. Depois encontramos cheiros fortes de crinas, suor velho semeado das poeiras do sertão. Os ruídos vindos do movimento dos cavalos, dos cavaleiros. Então, e um cavaleiro, um cavaleiro, que o outro, tocava manso montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Aqui, deixa eu ver pra cá. E um cavaleiro, que é amedronto, daí a afirmação de Reobaldo, interlocutor. Reproduzo isto, não, e fico pensando, não, isso aqui já vi. O que provoca o desejo de... Não, espera um pouco aí. Deixa eu ver, tá uma desordem aqui, também é tanto papel, gente, se desculpe. Tá pra cá. 112, 113. Voltando, portanto, às impressões de Reobaldo. Espera um pouquinho. Então, olha, aqui, ó. Fecha, face externa dos ocávos, sugerindo fechamento escuro, fechado, mato, capuão. Fora de ordem aqui. Então, ia dado a Reobaldo, portanto, por estar ainda junto a Celorico Mendes, conhecer Joca Ramiro e os dois subchefes, Ricardão e Hermógenes, e o grupo dos homens que compõem o mundo da jagunçagem, aquela massa forte, cavaleiros. Olha que interessante, ele chama de cavaleiros, cavalos e cavaleiros. O que a gente pensa daqui? Será que cavaleiros? Cavaleiro lembra o quê? Cavalo. Sim, mas vem do tempo do quê? Acho que é pior. As cavalarias, né? As cavalarias, exatamente. É pior que sertão. Romance de cavalaria, né? É? Romance de cavalaria. Exatamente, é isso mesmo. Cavalos, cavaleiros. E deviam de ser perto de uns 100, avançando naquele bolo. As pontas dos rifles subindo das costas. A visão do que constitui realmente uma jagunçagem em tempo de guerra no sertão. Esse o espaço, o ar, a atmosfera, sobrevindos do contexto em que ele foi colocado, desde o momento em que o padrinho o incumbe de ir até o local mais escondido para acolher o grupo dos mais de 100. Num fechado mato capuão, um ótimo reconditório. Note, inclusive, a sonoridade dos vocábulos, a face externa dos vocábulos, sugerindo o fechamento e o escuro. Vamos parar aqui, gente, então, para a gente entrar no encerrar. Está na hora, né? Eu vou marcar aqui que eu... E nós não lemos essa passagem, ou já lemos? Já lemos ou eu só tratei do texto? Vocês lembram? Agora eu já não me lembro se a senhora leu, porque eu estou lendo na frente também, então não Vocês sei lembram, dizer. não? Qual passagem da... É isso aqui que eu tratei, essa aqui que eu tratei hoje com vocês. Eu não tinha ouvido ainda. Não tinha, né? Mas eu faltei. Mas eu acho que leu, Hã? sim. Eu acho que leu. Li, né, com vocês. Então, olha, nós vamos parar aqui. Eu E aí, preciso a marcar. semana, daqui a 15 dias, a gente lê daí. Mas eu acho que em 15 dias ainda é maio. Então, quer ver? Então, porque não era combinar 2 encontros por mês? Não, a cada 15 dias. A cada 15 dias. Então, tá certo. Hoje é dia 14, 21,
28. 28. 28, dia 28 então, tá bom. Nós continuamos nessa, aí eu ponho ordem nessa bagunça minha aqui. De 14, nossa, 113, 112, 114, cadê o 116? Aí falta ainda isso aqui. Então, boa noite para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, né, essas colocações que vieram da minha parte, né, essa minha verdadeira paixão pela obra de Guimarães Rosa, então, sobre a qual eu estou debruçada e com um entusiasmo muito grande, que gostaria de passar para vocês, né, para facilitar o entendimento dessa obra fundamental, considerada por muitos críticos, historiadores de literatura, estudiosos de literatura, como a obra mais importante que já se escreveu no mundo, né? E é uma glória, um privilégio para ver, né? Estar tratando dela. Muito obrigada.